Sejam muito bem-vindos ao nosso 17º episódio do Engemori Podcast. O Engemori Podcast é um podcast onde a gente tenta elevar o nível de conhecimento das pessoas na construção civil e no mercado imobiliário. Então hoje eu estou muito feliz, hoje está um parceirão meu, eu considero parceiro porque eu sigo pra caramba e dá vários exemplos para nós aí, o Rafa, né? O Rafa do Engenheiros do Zero. O Rafa conseguiu vir para Lajeado, então a gente vai trocar uma ideia bem grande hoje, principalmente na questão de construção de casas, questão de casas para venda, financiamento. Então, Rafa, seja bem-vindo à nossa cidade, ao nosso podcast, e a gente vai trocar uma ideia legal hoje, cara. Pô, eu que agradeço aí, Luiz. A gente aqui de Gaúchos, né, no Rio Grande do Sul, é pouca gente que tem produzindo conteúdo e também trazendo informação sobre construção, mercado imobiliário, então tenho certeza que vai ser legal demais. E o Rafa, eu arrisco dizer que tu é talvez o único profissional, o único player fazendo isso aqui no sul do Brasil. Esses dias eu te falei, né? De Curitiba para cá, não vejo ninguém gerando conteúdo que nem tu gera, né? Então, para nós é uma satisfação a gente poder estar aqui. Eu fui já num treinamento de vocês lá. Então, como é que começou, Rafa? Tu te formou relativamente... Tu é um guri novo, assim, né? Então, quantos anos de formado tá? Como é que tu tá? Tu já caiu nessa questão de casas ali, enfim? Boa. Cara, eu sou formado há 2 anos, tá? Então, já trabalho já há 6 anos, mas sou formado há 2. Então, essa questão de ir para a internet foi justamente pela minha falta de experiência e credibilidade no mundo físico. Então, abri minha construtora ainda na faculdade, estava ali no 4º semestre da faculdade e já decidi abrir a construtora. Era muito novo, tinha cara de mais novo do que eu sou, então, tipo, quem olha... Não tinha bigode ainda. Não tinha nem bigode, então, pô, magrinho. Aí, pô, como é que eu vou construir uma casa de alto padrão para um cliente ali, às vezes? Como é que eu vou gerar essa credibilidade? Porque a gente sabe que no nosso mercado existe um preconceito, existe ali uma questãozinha de dificuldade. Aí, o que eu pensei? Sou muito ligado à internet, gosto muito de consumir conteúdo de todo mundo, e eu pensei, cara, vou entrar aqui na internet, vou começar a produzir um conteúdo, porque a minha ideia sempre foi, cara, mal não vai fazer. Então, a ideia era captar clientes através da internet. Então, eu comecei ali no Instagram, produzindo conteúdo, mas na época tive muita dificuldade de crescer, não tinha muito ali as manhas para crescer rapidamente. Aí, um dia eu estava conversando assim com a minha namorada e falei assim, cara, vou abrir um canal no YouTube. Eu acho que eu consigo me expressar melhor, ensinar. Pô, o assunto que eu falo, né, de construir casas financiadas, eu mapeei que tinha umas 3 pessoas no Brasil fazendo isso. Eu olhei para aqueles caras e falei, cara, eu consigo fazer algo melhor. Aí minha namorada, de um jeito meio incentivo, meio cobrança, falou assim, vai ser só mais uma das coisas que tu começa e desiste, né? Porque eu sempre fui meio empreendedor, então sabe aquela coisa? Cara, projeto novo, dura um mês, projeto novo, dura outro mês. Aí eu botei aquilo na minha cabeça, cara, vou ficar 1 ano toda semana postando 3 vídeos por semana, independente do que aconteça. Passou ali os primeiros dias, produzia vídeo e dava 15 views, 10 views. YouTube é assim, né? Não tinha audiência nenhuma, mas 2. Exatamente. Era complicado. Mas fiquei ali postando. Demorei para realmente crescer, número de visualizações, inscritos, mas começou a gerar muito resultado no meu mundo físico, né? Na construtora. Porque eu sempre fazia questão de, nos vídeos, eu trazia o exemplo, eu falava, não, porque eu construo aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Daí daqui a pouco a pessoa via o vídeo e falava, pô, Rafael, eu quero construir uma casa, eu vi que tu é de Porto Alegre, podemos fazer uma reunião, um orçamento. E o cara que já te viu ali na internet, já te viu falando, tu já gera aquela credibilidade, tu já gera aquela confiança. Então, na época ali foi realmente para me ajudar na minha carreira ali de construtora, captar clientes, captar investidores. Hoje em dia, já com a internet com o caminho bem andado, vão surgindo vários outros projetos. Então, hoje a gente abriu treinamento, tem mais de 1.500 alunos em todo o Brasil. E é aquilo, né? Eu acho que todo profissional de qualquer área tinha que estar na internet, porque isso alimenta todo o teu ecossistema, né? Então, a quantidade de conexões, de gente que tu conhece por causa da internet. Eu mesmo estou aqui hoje conversando contigo porque um dia eu decidi postar videozinhos no YouTube. Aí tu me conheceu, foi lá no nosso evento e a gente está aqui hoje, viramos amigos, estamos aqui trocando ideia, né? E eu vi que esses dias tu intensificou, talvez tinha dado uma parada no YouTube, com menos views, esses dias tu falou, galera, esse ano 2024 vai ser... Vou tentar ir um vídeo por dia e tal. O negócio internet é complicado, constância, né? A gente sabe que, a gente tem construtora, a gente constrói. Então tem dias aí que a gente tem umas dores de cabeça que tu não consegue pensar em produzir conteúdo. Mas desde que eu comecei, eu me dei conta que
é o 80-20 do meu negócio. Tanto do meu negócio digital quanto do meu negócio do físico é o conteúdo. Porque até teve uma época ali no início, então há uns 4 anos atrás, que eu comecei a ter mais clientes, então estava atendendo ali 5 obras ao mesmo tempo e começou a me demandar tempo. Quando me demandou tempo, o que eu fiz? Eu comecei a produzir menos conteúdo. O que aconteceu? Parou de vir cliente. Então eu vi, cara, é aqui o negócio, é aqui o meu 80-20. Aí, hoje em dia, cresci muito no Instagram, tive um vídeo há 1 ano atrás, mais ou menos, que viralizou. Em um mês ganhei 50, 60 mil seguidores e comecei a focar ali mais no Instagram. Mas eu sempre gosto até de fazer a brincadeirinha, né? Que professor maior que vendedor de curso, né? O que eu gosto é de ensinar. Sim. O que eu gosto é de trazer conteúdo mais denso, realmente mostrar para o pessoal que existe um caminho, que tem como ganhar dinheiro no mercado imobiliário, tem como viver disso. Então, botei de novo o foco esse ano de focar lá no YouTube. Então, se vocês não conhecem, botem lá no YouTube Engenheiros do Zero. Tem toda semana ali uns 2, 3 vídeos aí sobre construção, mercado imobiliário, isso aí. Tem muita coisa massa. E olha só, 2 anos de formado, né, meu? É muito pouco tempo para te ver, para te pensar no sucesso que tu já tá tendo. Então a gente pode dizer para quem tá nos ouvindo aqui, Rafa, são desde estudantes de engenharia, arquitetura, arquitetos, engenheiros e pessoas também que têm interesse em construir. Então, basicamente, eu tenho pensado muito nisso. A Engemori vai fazer 15 anos. Aí as pessoas me dizem, mas Luiz, e a gente faz mais casas para cliente do que casas para venda. Mas, Luiz, por que tu não faz mais casa para venda? Tem mais liberdade, tem mais margem, tem mais ROI e tal, toda aquela história lá. Fora propósito, que a gente gosta de construir para clientes, eu acredito que a Engemori, como ela sempre teve cliente, ela foi fazendo as casas do cliente. Então, hoje em dia, eu acabo não pegando as minhas equipes para obras nossas, mesmo que tem mais margem, mais liberdade, a gente acaba fazendo para os nossos clientes. Mas eu noto que essa galera que está na internet, né, falando sobre construção de casas, casas para vender, financiamento de casas, até para quem está nos ouvindo, é a estratégia e é o meio de acessar a construção. Porque assim, ó, quem está formado 1, 2 anos, é difícil captar cliente. Total. Porque assim, nós estamos falando de uma casa, seja ela de 500 mil, de 1 milhão ou 2. Quem vai construir a minha casa é o cliente. Eu vou pegar um engenheiro, né, recém-formado, fazendo casa. Então, eu vejo que sem querer acaba dando certo. Quando eu digo sem querer, assim, o engenheiro está recém-formado, ele não tem muito lead, cliente, aí ele pega um parceiro, um amigo, faz uma casa com financiamento no nome e aquilo vai virando uma bola de neve. E aí, quando vê, tá fazendo só casa para venda e quase nada de casa para cliente, que seria o mundo ideal. Mas é o jeito que se encontra para poder entrar na obra, né? Porque realmente, hoje, tu começar uma construtora e tu começar a construir casas em condomínio de alto padrão, do nada... É difícil. É difícil, né, Rafa? Então me parece que não é nenhuma questão de estratégia, é o que tem que ser feito logo depois que se forma, né? Total. Cara, eu falo que a construção financiada é a melhor porta de entrada para o mercado imobiliário. E essa foi uma sacada que eu tive lá quando eu estava na faculdade. Porque na época eu era estagiário, estagiava em uma grande construtora. Cara, eu odiava meu trabalho. Eu lembro que, cara, eu fiquei 3 meses nesse estágio. E eu lembro até hoje, parece que eu fiquei 3 anos. Porque assim, eu odiava cada dia daquele estágio. Eu tava bem, até querendo sair da engenharia, sabe? Bem descontente com a profissão. Checklist de serviço. E, cara, na faculdade, assim, eu sempre fui muito ambicioso. E eu não conseguia ver um caminho, sabe? Todos os caminhos que eu via demorava pelo menos 10, 15 anos. E, cara... eu não tinha esse tempo, sabe? Na minha cabeça, assim, cara, eu quero algo que eu vá conseguir ganhar dinheiro mais rápido, que eu vá ter mais liberdade. Aí eu conheci sobre a construção financiada. E hoje, eu até digo que na minha construtora, quando chega cliente assim para mim, Rafael, vi lá uma placa tua na obra, lá no condomínio Alphaville, faz um orçamento para mim, já fez o orçamento com outras construtoras? Cara, eu nem respondo a pessoa. Eu não quero competir com as outras construtoras. O meu jogo é diferente. O meu jogo é o cara que veio para mim e falou assim... Rafael, eu vi que tu trabalha com construção financiada, eu quero construir uma casa para vender, ou então, cara, é a chance de eu agora construir a minha casa, vamos construir, porque é diferente. Eu não estou entrando numa competição de preço. Esse cara, ele já entra fechado comigo, porque ele assistiu meus vídeos, ele assistiu meu conteúdo e ele entendeu que eu sou a solução para o problema dele. Porque a gente sabe que o maior problema de uma obra, por mais que tenha várias questões, é o dinheiro. Normalmente, é o pré-obra, né? É o cara...
eu quero construir uma casa de 1 milhão, mas tu tem 500 mil, como é que tu vai fazer? Aí falta dinheiro na obra, aí daí aqueles conflitos com a construtora, aí começa a dar todo o problema. No momento que tu, lá no início, tu já resolve esse problema do cliente, que é o dinheiro, ó, temos uma solução aqui, ele vai em ti, né? Tu é o caminho dele, né? Tu fideliza. Nós aqui na Engemori, por mais que a gente lida com esse cliente que quer um orçamento, e tá muito massa nosso processo, porque a gente realmente faz um orçamentozão, Rafa. Top. De prego por prego, porque se fecha, a gente tem curva ABC, a gente tem Legal. tudo ali para ver margens e tudo. Como a gente faz bastante casa para cliente, a gente acaba recebendo esse tipo de cliente que quer um orçamento para daí decidir com quem ele vai executar a obra. Só que cada vez mais aqui dentro eu tô nessa brincadeira da obra, de quem vai fazer a obra. E realmente a gente tá atacando muito a dor do cliente lá atrás. Tá, beleza, eu quero resolver fazer uma casa porque, né, pô, quero botar as crianças numa casa, com pátio, com condomínio, mas por onde eu começo? Então a maior dúvida do cara é essa, né? Qual é a renda dele? Ele tem um imóvel que ele quer colocar no negócio, ele tem FGTS, onde é que tá esse imóvel dele? Já foi financiado? Ou tá numa holding? Então esse quebra-cabeça, antes lá, muitas vezes, de ver terreno, é o que vai te segurar e vai manter essa credibilidade e essa confiança para que lá na frente, depois de tudo resolvido, terreno, projeto, ele venha executar contigo. Então não é só um trabalho de brigar pela obra ou quem vai fazer a tua obra. Eu prefiro pegar o cara lá antes, que ele não tem nem ideia de como começar. Total. Então vê renda, vê financiamento, vê o funding do cara, né? Qual é a grana, qual é o recurso. A gente tem muito cliente que aparece aqui que diz, eu tenho um sobrado de 1 milhão e eu quero fazer uma casa de 1 milhão e eu tenho um terreno. A gente acaba desconstruindo muito essa ideia, né? Muitas vezes entra em banco, pega o recurso, alavanca, fica morando no sobrado. Depois, quando construir a casa e morar, vende sobrado e amortiza. Ou não, eu já estou conseguindo fazer um outro trabalho com o cara, né? Em vez de vender o sobrado de 1 milhão e 100, porque em um ano já valorizou 100 mil no mínimo, e amortizar a dívida, pega esse 1 milhão e 100, investe em mercado imobiliário, compra imóvel na planta, começa a dar esse giro. Isso é muito mais importante, tem muito mais valor para esse cliente do que a execução de obras. Total. Né? Então, para quem está começando nessa jornada de construir, eu acho que é por aí, né? É muito mais olhar para essa dor pré-obra do que ficar brigando por proposta de execução. Total. Né? Tem muito a ver com até a minha ideia de ir para a internet. Se tu parar para pensar, por que um cara uma família, vamos dizer, já está consolidada financeiramente ali pelos seus 45, 50 anos, vai escolher ali um moleque de 21, 22 anos para executar a obra? Porque ele já viu um conteúdo dele onde ele demonstrou conhecimento. E todas aquelas dúvidas que tinha na cabeça dele, eu respondi antes dele me perguntar. Então a gente vive numa bolha, né? Eu falo que a gente que constrói, a gente está numa bolha. Para nós é muito óbvio custo de construção, dificuldade de obra, captação de recursos com financiamento, mas o cliente ele é leigo, ele não sabe disso, ele não sabe o que é um ITBI, ele não sabe o que é INSS de obra, ele não sabe o que é juros de obra. Então, quando tu consegue mostrar para esse cara de uma forma didática, com organização, tu ganha a confiança dele. É muito mais fácil do que aquela construtora padrão de que, não, com 1 milhão a gente constrói tua obra, vamos lá, vai dar certo, vai ficar lindo, vamos realizar teu sonho. E a gente sabe... Com uma proposta só, sem um orçamento, sem nada ali. Exatamente. Um escopo, meia boca. Eu já mostro para esse cara, olha só, beleza, vai custar 1 milhão a tua obra, mas tu vai ter mais 150 mil de gastos nisso. E vai ser nesse mês, nesse e nesse. Como é que tu vai fazer? Cara, se tu não consegue, talvez não seja o teu momento. Então, sempre... por eu gostar de ensinar, eu acho que o conhecimento, a didática é a chave, assim, para qualquer negócio, né? Tu saber explicar pro cara, tu saber responder todas as dúvidas dele, tranquilizar ele, vai ser a chave para tu conseguir ter bons negócios. Né? Tu ter esse raciocínio... Mas a tua didática é bem boa, cara. Valeu. Não, ela é bem boa. Eu acho que tu vai aprimorar, obviamente, que tu é um guri novo, mas ela é bem boa. E por que tu foi para casas, Rafa? Tu trabalhava numa uma incorporadora de casas antes, de prédio? Por que tu caiu em casa? Ou porque... Daqui a pouco, numa janta com um amigo ali, surgiu essa ideia. E, bom, prédio não, mas uma casa. Legal. Cara, foi... Eu digo que a construção financiada meio que salvou a minha vida na engenharia, assim, porque eu já estava meio que desistindo, né? Então, eu trabalhava nessa grande construtora. Então, uma construtora de prédios populares, né? Minha Casa, Minha Vida. E uma das minhas atividades dentro desse estágio era justamente acompanhar o engenheiro da Caixa quando ele ia lá fazer as vistorias para liberação de recursos. E eu sempre fui muito curioso, assim, enquanto eu estava naquele estágio eu falava, cara, eu não quero estar aqui, então pelo menos eu tenho que aprender as coisas que eu puder aprender aqui, né?
Então, conversava com esse engenheiro, começava a entender como é que funciona. Pô, até as grandes construtoras utilizam financiamento. Olha só, essa empresa que está listada em bolsa utiliza o dinheiro do banco. E eu sou curioso, gosto de estudar. Ficava conversando com isso com o pessoal. E lá no meu trabalho tinha alguns engenheiros, pessoal que já era da engenharia, os gestores, supervisores, que eles falavam que existia uma modalidade para fazer isso para construir casas. Mas só aquele papo meio... existe tal, não sei muito bem como é que é, eu vi alguém falar sobre isso. Aí eu tenho um grande amigo do meu pai, que ele é gerente da Caixa, gerente de habitação da Caixa. Então, certa vez fui conversar com ele, ele me explicou como é que funcionava, me passou uns normativos. Cara, estudei aquilo que nem... Cara, parecia que eu via ali o pote de ouro, assim, né? Aí o que eu pensei? Cara, Uma saída. O que eu pensei? Sou novo, tô ainda na faculdade, vou procurar para estagiar numa construtora que trabalhe com isso, porque é o que eu quero trabalhar. Aí fui no Instagram, fui no Google, não encontrei nenhuma construtora que se colocava ali no mercado como especialista em construção financiada. A maioria das construtoras até fazia esse processo, mas deixava mais para o correspondente. Não tinha ali, não colocava como um serviço. Na época, não tinha também todo esse glamour da construção financiada que existe hoje em dia. Aí eu lembro que eu cheguei até para algumas construtoras, me ofereci para estagiar, não queria, não estava procurando ninguém, me ofereci para estagiar de graça. De graça é complicado e tal, não vai. Cara, eu falei, quer saber? Vou abrir minha construtora, azar. Chamei o meu colega que também estagiava lá comigo, que ele era muito bom em execução de obras. Eu sabia que eu não ia ser o cara da obra, eu não ia ser o cara que está todo dia na obra. O cara mais da estratégia. Exatamente. Eu ia ser a cabeça mais empresarial do negócio, enquanto eu precisaria de alguém mais para ser o gestor, quem iria tocar ali as obras. Chamei esse meu colega, ele abraçou o projeto. Cara, a gente abriu a construtora. Eu consegui, nesse meio caminho ali, também tinha um conhecido que tinha um terreno. Então, até aqui foi um pouco da minha ida para construção para venda, foi um pouco de sorte. Eu tinha um conhecido que ele tinha um terreno de alto padrão. Na época ele tinha comprado por 200 mil e ele estava vendendo a 240. Então ele precisava do dinheiro. Quando eu vi isso, quando eu tinha o estudo que eu tinha, eu falei, cara, por que tu não constrói para vender? Tu tem um baita terreno nessa área aqui, esse condomínio está se valorizando e tal. Eu falei, Rafa, eu não tenho dinheiro, por mais que eu tenha o terreno, ele, enfim, ganhava bem, eu não tenho dinheiro para construir uma casa. Eu falei, cara, tu tem renda. Tu tem terreno e tu tem renda, tu tem dinheiro para construir a casa. Vamos construir uma casa financiada, financiamento de construção em terreno próprio, montei ali uma viabilidade para ele e ele topou. Aí o que eu fiz? A gente executou essa obra inteira de graça. Então a gente fez toda a obra de graça pro cara e no final, quando vendeu a casa, a gente repartiu o lucro meio a meio. Então a obra saiu bem mais barata, ele conseguiu viabilizar, porque não tinha ali uma gestão, né? Era tudo a preço de custo. Aí eu trabalhei ali, 12, até vender ali a casa 14 meses sem ganhar R$1. Mas, cara, quando entrou um dinheiro bom e daí a gente conseguiu alavancar. E daí eu comecei a ver que, cara, esse mercado de construir para vender era um negócio, né? Porque, a gente estava falando de uma casa que na época, entre terreno e construção, foi 990 mil e a casa foi vendida a 1,5 milhão. Então... Mas nessa época, desculpa te interromper, mas nessa época tu já tinha um entendimento de mercado imobiliário? Porque... Cara, provavelmente aqui tem que ser isso, tal tamanho, tal suíte. Ou vamos fazer um projeto que vai dar certo. Cara, eu acho que tem muita coisa que foi uma de sorte, Deus assim. aí, né, cara? Porque, cara, eu acreditava, eu via que dava certo, mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então eu cometi muitos erros na época. A época que a gente começou ali foi bom que o mercado estava bem aquecido, então naquele condomínio estava tudo vendendo. Tudo qualquer erro de viabilidade ali absorveu. Exatamente, estava tudo vendendo. Mas deu certo, sabe? Deu certo. Hoje em dia, eu vejo vários erros, eu aprendi muito com isso, né? Eu acho que também um diferencial foi eu, primeiro, colocar o pé na frente, depois descobrir como fazer. Então, eu tenho muitos alunos no Brasil. Eu vejo que a diferença da galera que dá certo e que não dá é isso. É o cara que tá sempre se preparando, mas ele não vai lá e toma o risco, sabe? De fato. E eu acho que essa é a diferença. Mas não tinha conhecimento de quase nada, assim. Eu acho que eu fui muito mais movido pelo medo de, cara, eu preciso arranjar alguma coisa que dê dinheiro, que preciso fazer alguma coisa para dar certo, para mudar de vida, do que propriamente não, olha só, é um negócio bom, vai dar certo, já tenho tudo desenhado pelo na minha empreendedorismo, cabeça. digamos Exatamente. E a minha sorte, eu sempre falo, né, que o meu sócio ali, hoje olhando em retrospectiva, eu não sei se hoje seria a melhor estratégia ter um sócio no início, sem ter trabalhado junto, mas eu digo que naquela época foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu tinha alguém
para dividir as dores, Não, né? Então, total. cara, se a gente cair, a gente vai cair junto. Total, porque no total. início é muito difícil o cara tá sozinho, né? Total, eu também no começo tive um sócio, cara. Ele era o cara da venda, de captação de cliente e tal, e eu era o cara da obra. E faz muita diferença, né? Às vezes não é... Porque hoje em dia, né? Pô, tu vai ver, tem muita gente ensinando gestão empresarial e tudo mais. E de fato, né? Se tu for olhar como uma questão de negócios, muito dos sócios que às vezes as pessoas têm poderiam ser funcionários. Não precisaria de ser teu sócio. Sai muito mais barato para ti contratar o cara do que ser sócio dele. Sim. Mas quando tu tá ali, skin the game, não tem um puto no bolso, tu tem que começar um negócio, ter um sócio é tipo a segurança que tu precisa, sabe? É alguém pra estar ali contigo, não tá sozinho, né? Tem que dar certo, porque senão não vai dar certo para ele também. Então a Exato. gente acaba se dedicando mais. E essa questão da casa das obras financiadas, Rafa, a gente costuma dizer que é o creme de la creme da construção civil. Né? Por quê? Porque as incorporadoras, os CNPJs, não conseguem fazer. Eles fazem os associativos nos prédios, mas para casa realmente tem que ser o CPF. Tanto é que teu amigo tinha um CPF bom, que a gente brinca CPF bom e que tem uma renda boa. Sim. Porque qual é a vantagem? Tá, tem um cliente aqui teu lá de Porto Alegre te escutando aqui e ele quer construir a casa dele, já tem terreno, projeto e ele tem R$1 milhão e quer fazer a casa dele. Boa. Por que esse cara não deve utilizar R$1 milhão dele e pegar esse dinheiro em banco caso ele tenha renda? Boa. Cara, primeiro pro Quais os benefícios de fazer essa jogada, Rafa? Total. Porque tem muita gente que diz, não quero pagar juro em banco. Vou pagar 3 vezes o valor da casa até o final dos 30 anos. Tem muita resistência por falta de conhecimento. Então agora é a hora da gente dar uma esclarecida. Eu sei que tu fala bastante na internet sobre isso, mas aqui talvez tu vai estar falando para outras pessoas. Claro. Enfim. Primeiro pro cliente final, né? A pessoa que quer construir para morar. A primeira coisa é a gente entender que a gente vive um pouco na bolha. Só de saber que construção financiada existe. Então até hoje eu vejo que o natural da pessoa que vai querer ter uma casa é pensar na opção. Vou comprar uma casa pronta, aí eu vou fazer um financiamento, ou então eu vou juntar todo o dinheiro e vou construir essa casa. Ou então eu vou financiar o terreno e aí eu vou juntar o dinheiro e vou construir essa casa. São poucas as pessoas que sabem ainda que existe a modalidade de financiar um terreno e uma construção. Né? Mas por que seria a grande vantagem de construir uma casa financiada e não com recursos próprios? Quando a gente constrói uma casa financiada, primeiro a gente descapitaliza um valor muito menor, ou seja, o banco financia até 80% do imóvel, a gente só precisa colocar com 20% de recursos próprios. Então, às vezes, aquela pessoa que ainda não teria todo o dinheiro, ela consegue acelerar o sonho dela. E tu pensar assim, mas em termos de perspectiva de educação financeira, será que acelerar o sonho é o melhor? É o melhor. Porque a gente sabe que no mercado imobiliário, a cada ano que tu espera, aquele terreno que estava 300 virou 400. Aquele material que estava, custo de construção que estava 13.200 já virou 13.400, depois virou 13.600, virou 4.000 metros quadrados. E a tua renda não acompanhou. Exatamente. Então, a gente sabe que no mercado imobiliário os preços sobem muito rapidamente. Então, tem aquela famosa frase, né? O melhor momento para construir, comprar um imóvel foi ontem, o segundo melhor momento é hoje. Mas, fora isso, o cara tem agora R$1 milhão, o custo total dele é R$1 milhão. Por que ele deveria deixar esse R$1 milhão dele guardado ali no investimento de uma renda fixa e construir com o dinheiro do banco? Primeira questão, durante a fase de obra, a gente não paga prestação de financiamento, a gente só paga juros de obra, que é os juros que o banco cobra sobre o valor que ele já nos liberou. Então, numa construção financiada, o banco vai liberando ali os recursos aos poucos. Ou seja, vamos supor que a gente pegou um financiamento de R$800 mil. Só que se no primeiro mês eu recebi do banco só 100 mil, eu pago meus juros mensal contratado sobre 100 mil. Se no segundo mês eu recebo mais 100 mil, agora eu pago sobre 200. Então, sobre o valor que vai crescendo. Se a gente calcula o quanto a gente pagou de juros durante todo o período da construção, a gente não vai ter pagado a taxa de juros total contratada. A gente vai ter pago ali um valor... 5%, 6%. Exatamente. 4%. Então, como é juros de obra, não é prestação de financiamento, acaba que se torna um crédito muito barato. Ou seja, aquele cara que tem o dinheiro dele, ele poderia deixar esse dinheiro aplicado numa renda fixa da vida. Qualquer CDB de varejo. Qualquer CDB, finaliza a obra, vai lá e quita esse financiamento. Rafael, mas eu vou quitar aí os juros. Não existe juros futuros. Quando tu faz lá uma simulação de financiamento, de um financiamento de 1 milhão, e tu vê que ao longo de 30 anos tu vai pagar 3 milhões no total, isso se tu pagasse durante 30 anos. No momento que tu quita um financiamento, tu quita o saldo devedor dele. A dívida. Exatamente. Então, se eu peguei um financiamento de 1 milhão, com a minha dívida logo após finalizar a obra, é 1 milhão. Então, daí tu pega o teu dinheiro e vai lá e quita esse teu financiamento. E acaba que te traz uma segurança muito maior, porque um grande erro que as pessoas cometem, Luiz, é assim, eu tenho R$1 milhão,
minha obra vai custar R$1 milhão. Vou construir essa casa. Mas a gente sabe como é a obra. A gente sabe que ao longo da obra ele pode... Pegar aumento de material. Pegar aumento de material. Pode acontecer uma série de questões que essa obra que era 1 milhão virou 1 milhão e 100. Aí esse cara tá ferrado. É muito mais inteligente ele usar o dinheiro do banco e utilizar o dinheiro dele como uma reserva. Ó, se der problema aqui na obra, aí eu uso os meus recursos próprios. Porque vai ser muito mais complicado para ele chegar lá no final da obra. Ah, não, agora eu vou pegar um financiamento. Cara, agora já passou ali de 70% de obra, tu não consegue mais financiar, tu vai ter que parar a tua obra. Parar a tua obra, a gente sabe que é igual a obra ficar mais cara. Então, da perspectiva financeira, eu só vejo vantagens. Obviamente que tu tem que fazer isso com uma certa estratégia. Então eu tenho dinheiro para construir e vou usar o dinheiro do banco, pega o dinheiro que tu tem para construir e deixa aplicado numa renda fixa da vida. Não vai deixar o dinheiro parado no banco, que aí talvez não seja tão vantajoso. Mas, cara, tanto para quem vai construir para morar, quanto para quem vai construir para vender, eu sempre falo, quem faz conta, utiliza financiamento. Além de, se eu entendi, tá, Rafa? O que o Rafa tá falando são benefícios financeiros. Mas tem outros benefícios, por exemplo, é a reserva financeira do camarada. É a garantia da família dele. Então, se dá uma doença em alguém, o cara não mexeu no dinheiro dele. O que o Rafa tá dizendo aqui, que o cara pega R$1 milhão e deixa aplicado, o rendimento dessa aplicação paga a parcela do banco da obra e muitas vezes ainda sobra e tu não mexeu no teu dinheiro. Total. E tu viabilizou a obra. E aí, vamos lá, Rafa, beleza, o cara fez financiamento, viabilizou a obra, chegou lá no final, ele pega esse 1 milhão e ele amortiza a dívida ou ele faz outras coisas ainda com esse 1 milhão? Dá para abrir um pouco mais isso também? Ou tu é um cara mais conservador e diz, olha, se deu tudo certo, eu te sugiro, pega esse teu dinheiro aqui e amortiza a tua dívida se tu não quer uma parcela alta, né? Porque tem muita gente, cara, eu não quero uma parcela de 10 mil por mês. Cara, vai depender muito, né? Vai depender muito também da situação atual de taxa de juros, taxa Selic. Então, por exemplo, se tu tem um financiamento, então tu entendeu que era mais inteligente construir financiado, e tu tá com um financiamento onde a tua prestação, a taxa de juros que tu paga é inferior ao quanto teu dinheiro consegue render em um outro investimento, não faz sentido tu quitar esse financiamento, muito menos amortizar. Segue pagando normal ali as prestações do teu financiamento, porque o teu investimento vai estar te gerando mais dinheiro. A gente chama spread essa diferença, né? No momento que, o teu investimento equilibrou, aí é o momento de, vamos lá, se eu quero realmente quitar esse financiamento, vai lá e quita o financiamento. Às vezes vai ser mais inteligente para ti tu amortizar, né? O que é amortizar? A gente tem prestação de financiamento. O que é uma prestação? Prestação basicamente é juros mais amortização. Então, se tem uma prestação de R$1.000, desses R$1.000 vai ser cerca de R$800 de juros e só 200 de amortização. Ou seja, eu pago 1.000 para o banco, mas só diminui 200 da minha dívida. Então, por isso que a longo prazo se torna tão caro o financiamento. O que é amortizar? É eu pagar um valor a mais além da prestação. Então, se ao invés de eu pagar aquele mês para o banco 1.000, que é diminuir R$200, eu pagar para o banco 1.200, o que vai acontecer? Eu vou matar 2 prestações de financiamento. Ou seja, uma economia só aqui de R$800. Porque antes eu precisei pagar 1.000 para diminuir 200. Agora eu paguei 200 e diminuiu 200 da minha dívida. Então a grande sacada é o cara, todo o valor que ele tem ali sobrando de recursos próprios, ele usando para amortizar um financiamento. Porque a longo prazo isso vai diminuir demais esses juros de financiamento. Um outro mito muito grande de financiamento, o pessoal fala, aí eu vou ficar 30, 35 anos pagando financiamento. Já tem estudos que mostram que a média de quitação de um financiamento no Brasil é de 7 a 12 anos. O que está acontecendo nesses 7 a 12 anos? Ou o cara foi amortizando até quitar o financiamento, ou o cara teve recursos próprios e liquidou esse financiamento, ou o cara vendeu imóvel. Trocou de imóvel, que é o mais comum que aconteça, né? Então, tu tá morando nessa casa, daqui 5 anos talvez tu, vai ter que se mudar, ou quer se mudar para uma casa melhor, para um apartamento, tu vai vender essa tua casa e vai comprar um outro imóvel, né? Então, não faz sentido aquele cálculo de os 30 anos que eu vou pagar de prestação, porque são muito raros os casos que isso acontece, né? Não, e outra, né, Rafa? O cara diz assim, eu vou pegar 1 milhão em banco para fazer minha casa e depois, no final dos 30 anos, eu devo 3 milhões pro banco. E eu digo ao meu cliente, cara, se tu ficar 30 anos pagando, vai te custar 3 milhões aquele 1 milhão. Só que, normalmente, a tua casa, depois de pronta,
em 4 ou 5 anos já vale 3 milhões. Exato. Então essa conta foi pro pau. Exatamente. Outra conta que eu quero que tu explique pra galera, Rafa. Beleza, minha parcela é de 30 anos, de R$1.000 em 30 anos. Aí tu diz, vai amortizando, paga uma na frente, paga uma atrás, ou vai quitando. Tu sugere que, conforme vai amortizando, diminua o prazo ou deixa o mesmo prazo e diminui o valor da parcela? Sempre diminui o prazo, tá? Sempre faz mais sentido diminuir o prazo. E até tem um mito muito grande aqui, né? O pessoal, às vezes, tem a ideia de que, para amortizar, o que é amortizar? Eu vou pagar a última prestação. Isso não existe. Isso é um grande mito que se fez. Pagar de trás para frente. Pagar de trás para frente. Existe isso? Não existe. Por que o pessoal acha que é pagar de trás para frente? O pessoal acha que é pagar de trás para frente porque normalmente num sistema de amortização price da vida... As últimas não tem tanto juros. As últimas não é juros. A última é só amortização. Então dá a ideia que tu tá pagando a última. Mas na verdade, tu pode todos os meses amortizar o valor que tu quiser em qualquer momento que tu quiser. Então costuma ser, pelos cálculos que o pessoal faz, costuma ser mais em conta ali tu fazer sempre a questão de diminuir o teu prazo de financiamento. Então a grande sacada é, cara, faz ali o teu financiamento, vai ser uma boa opção para ti, esse teu imóvel vai valorizar e na medida que tu for melhorando a tua vida financeira, tendo reservas, tu vai usando esse dinheiro para ir amortizando. O que não dá só para ser feito pega um financiamento e, azar, vou ficar aqui pagando isso aqui. Não, tem que ter uma estratégia para realmente pagar menos juros, né? Sim. E Rafa, como é que faz? O camarada está em casa agora vendo qual é que é o processo entre compra de terreno, projeto e construção. Boa. No meio disso tem um kit, né? Então, assim, orçamento, cronograma do banco, tem que encaminhar vários documentos para o banco, né? Tu poderia dar uma pincelada em como funciona mais ou menos esse processo? Olha, tem que ver a grana, tem que ver se tem renda, já procura um terreno, ou pensa na casa, na dor, no tamanho, estimativa média de custo, quanto vai custar, e aí tu pensa no terreno. Como é que o Rafa bola hoje? Boa. Eu bolo de um jeito, né? Mas Sim. daqui a pouco o Rafa tem uma outra Antes ideia. de entrar assim, num passo a passo para a galera entender todos os processos que acontecem, eu gosto sempre de dizer que a construção financiada ela é uma mudança de cultura no mercado de obras residenciais. Porque o que costuma acontecer no nosso mercado? Vamos ver se não é assim. O camarada quer construir a casa do sonho deles. Aí ele vai lá e compra um terreno. Primeira coisa, mas aquele terreno lá tá lindo, maravilhoso. Vai lá e sem financia nem esse saber terreno. se ele vai ser caro ou barato depois. Compra o terreno. Primeira coisa, ele comprou o terreno. Tá. Aí ele fica com aquele terreno ali alguns meses. Cara, acho que a gente guardou um dinheiro aqui, nossa família. Vamos agora fazer um projeto. Aí contrata ali um arquiteto e faz um projeto lindo, maravilhoso, o projeto dos sonhos. Aí ele pega esse projeto e orça com a construtora. E aí vem a grande paulada, porque ele achou que a obra ia custar 500 mil e essa obra custa 800 mil. Ele achou que a obra ia custar 1 milhão e essa obra custa 2 milhões, porque ele é leigo, ele não tem ali uma noção. Aí o que esse cara faz? Esse cara pensa, não, mas ao longo da obra eu vou dar conta. Aí ele vai lá e inicia a obra, contrata a construtora mais barata. Contrata mais barata e chega no meio da obra, essa obra para, falta dinheiro, falta recurso e por isso que a gente vê tanta obra parada no Brasil. Por que eu digo que a construção financiada é uma mudança de cultura? Porque obrigatoriamente, pelo processo, a primeira coisa que a gente faz na construção financiada é entender o quanto dinheiro a gente tem. Então, entendendo quanto eu tenho de financiamento mais recursos próprios, eu vou comprar um terreno e fazer um projeto que caiba no meu orçamento. Então, eu não vou fazer um projeto para descobrir quanto a minha obra custa. Eu vou entender qual é o meu orçamento e vou comprar um terreno e um projeto que se adapte a essa obra. Aí, essa obra não é esse custo. Né? Aí é a fórmula para que tu consiga realmente executar uma obra. Então, o passo a passo que seria de um financiamento de aquisição de terreno e construção, que é aquele financiamento que vai englobar a compra do terreno e a construção da casa, seria primeiro a pessoa procurar um correspondente do banco, então correspondente da Caixa, fazer a aprovação de crédito. Mandar renda, folha de pagamento, nesse momento não precisa ter... de renda. Total, nesse momento não precisa ter projeto, terreno, nada. Aqui é uma análise tua, do teu nome, do teu CPF. Então, tu vai mandar teus comprovantes de renda, tua documentação pessoal, e o banco vai dizer, olha só, libero para ti de financiamento tantos mil reais. Ok, essa é a primeira coisa que tu tem que fazer. Tendo o crédito aprovado, se tu ainda não tem o terreno, tu vai atrás do terreno. Encontrou o terreno, fez a negociação, o que tu vai fazer? Tu vai fazer um contrato de promessa de compra e venda desse terreno. Porque o banco, a Caixa, ela financia até 80% do terreno. Então, ela paga 80% do terreno para ti. Só que ela só vai pagar isso depois de tu assinar com ela.
E entre tu fazer essa negociação e tu assinar com ela, vai mais alguns passos. Então tu faz um contrato de promessa de compra e venda com o vendedor do lote. Fez esse contrato, vai elaborar todos os projetos ali da casa, então arquitetônico, elétrico, hidrossanitário, estrutural. Aprova esses projetos na prefeitura da tua cidade e manda para a Caixa para aí sim passar pela análise de engenharia da Caixa, onde a Caixa vai analisar esse imóvel, né? Porque a única garantia que existe em um financiamento de construção é o próprio imóvel que será construído. O pessoal sempre pergunta, pô, tá falando desses financiamentos, mas não fala da garantia, tem que dar alguma coisa de garantia. Não, aqui é o banco acreditando em ti. É uma alienação fiduciária. Perfeito, a garantia é o próprio imóvel que vai ser construído. Então o banco tem que avaliar esse imóvel para ver se para ele isso aí está condizente, se vale a pena, se segue os critérios do banco. Ele faz essa avaliação, tanto tudo ok, já chama ali o cliente para fazer a assinatura do contrato de financiamento, assina o contrato, paga a ITBI do terreno, registra esse contrato, aí o processo finalizou. O vendedor do lote já recebe o dinheiro dele direto na conta dele e tu já pode estar iniciando ali a tua obra que tu vai recebendo ali de acordo com o cronograma de desembolsos ali da Caixa. Mas basicamente um passo a passo para a galera ter uma noção, seria esse o processo. Então dá para ver que mesmo assim o cliente precisa de um certo recurso ali, né, Rafa? O que a gente vê bastante na internet é a galera vendendo a ideia de que tu não precisa ter R$1 para construir uma casa. Fala um pouquinho sobre os custos que inevitavelmente o cliente vai ter para construir a casa, mesmo que seja aquisição de terreno e construção via financiamento. Boa. Porque tem muito engenheiro na internet, ou enfim, que está lidando com isso, que está vendendo essa ideia de que tu não precisa ter nenhum real. Por quê, pessoal? Porque como o banco financia só 80% de uma obra de 1 milhão, ele vai te liberar 800 mil se tu tiver renda. Através do orçamento e cronograma, tu consegue fazer um orçamento maior do que isso para liberar esse 1 milhão. Então, teoricamente, eu preciso de 1 milhão que eu não teria, mas eu jogo um orçamento mais para cima, então vai vir 1 milhão. Ah, então não preciso de nenhum dinheiro para fazer a casa. Isso também é um mito, né, Rafa? Total. Vamos quebrar esse mito aí. Bora, total. Porque precisa de uma certa grana para poder viabilizar, né? Se tu vê alguém falando isso na internet é porque a galera não constrói. Ela só entendeu o processo, ela acha que na teoria funciona, mas na prática a gente sabe que não é bem assim. Tem como tu construir uma casa sem usar zero dos teus recursos próprios? Tem. Mas vai ter que vir esse recurso de algum lugar. Tem como vir só de financiamento? Não tem. Ou seja, tu vai ter que pegar esse financiamento e daqui a pouco tu vai ter que ter um outro investidor, tu vai ter que ter uma outra pessoa colocando esse dinheiro. Então, no processo de financiamento de construção, o banco ele sempre vai financiar até 80% do valor do imóvel. Imóvel é terreno mais construção. Então, se eu tenho um terreno de 100 mil reais e a minha obra é 400 mil reais, meu imóvel é 500 mil. Se eu tenho renda, o banco me libera no máximo 400 mil. Isso significa que esses 100 mil que faltam, esses 20%, é eu que vou ter que entrar usando o meu recurso próprio. Então, a entrada aqui a gente não paga para o banco. A entrada é o banco dizendo assim, ó, te empresto 80%, os outros 20% é contigo, tu te vira. Só que a gente sabe também que o processo natural de desembolso do banco, de pagamento desse valor, é realmente por reembolso, né? Por produção, né? Exatamente. Tu produz para daí receber. Executa, comprova a porcentagem de execução, recebe. Executa, recebe. Então, o ideal é que tu tem que ter, pelo menos, para iniciar uma obra financiada com tranquilidade, no mínimo 20% do custo da tua construção. Mesmo que tu tenha conseguido maximizar ali a questão do orçamento, o ideal é que tu tenha pelo menos 20%. 30 talvez até seria mais razoável, mas com 20 dá para fazer, tá? Antigamente até, Luiz, a gente quase conseguia, assim, até dava antigamente para fazer a questão de 100% financiada, porque antigamente o banco adiantava todas as etapas, então ele sempre nos pagava uma etapa na frente. Então eu conseguia receber essa etapa e conseguia executar. Então até era possível, exigia muita experiência em obra, em uma questão de gestão de fluxo de caixa, para tu não saber que ia faltar dinheiro, mas hoje em dia a gente só consegue adiantar 20% da obra para iniciar e todas as outras etapas são por reembolso. Então, para todo mundo que vai construir uma casa financiada, tem ali de 20% a 30% da construção de recursos próprios, porque vai ser o melhor para ti. E vamos abrir um pouquinho esse custo. Quando tu tá querendo fazer uma casa, construir uma casa em algum terreno que não seja teu, tu quer fazer um financiamento de aquisição de terreno e construção, tu tem custos de
uma entrada no terreno, porque ninguém vai te vender um terreno sem nenhuma entrada. 100 mil um terreno e eu vou te pagar daqui a 3 meses quando assinar no banco. O cara vai dizer, cara, me dá um sinal aí, alguma coisa. Mas sabia que antigamente a gente fazia, né? Porque antigamente o banco pagava 100% do terreno. E cara, por uns 2, 3 anos, todas as minhas compras de terreno era assim, ó. Assinava o contrato, não dava R$1 pro cara, e daqui 3, 4 meses ele recebia do banco. Tem que achar um parceiro, um cara que confia, um cara... Hoje em dia não, né? Hoje em dia o banco, ele mesmo financiando 80% do imóvel, foi até uma exigência lá do Banco Central, a Caixa vai pagar no máximo 80% do terreno. Então 20% a gente vai ter que dar de entrada para esse cara. Dá para manipular, Rafa. Dá para dizer que vai jogar o terreno a 120 e pagar só 100. Mas eu tô dizendo, comercialmente, no dia a dia, dificilmente alguém vai te entregar um terreno para te pagar em 90 dias sem dar R$1 agora. Porque o cara vai ficar 90 dias trancado sem saber se vai dar certo e não recebeu nenhuma entrada. Então, vamos lá. Já conta uma entrada para dar para esse terreno. Fazer projeto, tem custo. Total. Depois lá na frente, pagar o ITBI do terreno, tem custo. Taxa de aprovação na prefeitura, taxa de engenharia da Caixa, taxa de assinatura com o banco, ITBI do terreno, registro do contrato de financiamento. Então, existe todos uns custos que a gente chama de custos pré-obra que acontecem antes da obra. Então, quando eu estou falando que a obra vai custar 500 mil, eu às vezes não estou nem considerando esse custo inicial. Então, seria que nem ali naquele conselho ali de, cara, tenha 20% do custo da construção, é para construção. Mas além desses 20%, tu vai ter que ter toda a parte inicial ali para fazer com recursos próprios. Obviamente que tem como tu utilizar de algumas estratégias? Tem. Então, por exemplo, vamos lá, eu tenho um arquiteto parceiro. Aí eu combino com o cara, olha só, vou fazer teu pagamento assim que eu receber de financiamento do banco. Mas é difícil, né? É difícil, né? A gente sabe que na prática não é o que costuma acontecer. Tu tem que estar ciente que esses custos existem. Não, e assim, desculpa te interromper, o arquiteto que se propõe a fazer um projeto e receber depois de financiamento, se acontecer, provavelmente o arquiteto está começando aqui, né? Então, e aí tu vai colocar na mão do arquiteto que está começando um produto para venda. Não é bem assim, né? Nada contra quem está começando, mas não tem a experiência de mercado imobiliário para também conduzir projeto e ser assertivo. Então... O que eu digo assim pro pessoal tu tem que saber que esses custos existem e tu tem que ter uma estratégia para eles. Então vamos lá. Se tu conseguir zerar, beleza. Se o cara do terreno não pediu entrada, beleza. Se tem um arquiteto que é irmão e não vai cobrar agora, beleza. Se tu conseguir zerar, beleza, mas é difícil. Porque, por exemplo, ITBI de terreno tem que pagar e ponto. Tem que pagar e já era, entende? Então é o que eu digo, tem como tu fazer com 0 recurso próprio? Tem, mas tem que ter o recurso. Ele tem que vir de algum lugar. Então é bem comum, às vezes eu tenho alguns alunos, por exemplo, que estão começando e os caras não têm ainda renda, não têm ainda recurso próprio e ele quer começar. Ele consegue começar. Ele consegue começar fazendo uma estratégia tipo a que eu fiz lá no início, onde eu vou entrar com o conhecimento, eu vou pegar o Luiz aqui, que tem uma renda alta, que tem bastante recurso próprio, e falar, ô Luiz, vamos fazer no teu nome, eu entro executando essa obra, eu entro fazendo todo o processo para ti, tu não vai ter nenhuma dor de cabeça e no final a gente reparte esse lucro. Mas o recurso está vindo de algum lugar, ele está vindo do investidor, do Luiz nesse caso. Então existem várias estratégias que dá para utilizar, mas não dá para o cara ser poliano de entrar achando que, vou pegar financiamento, então já era, vou construir, porque senão a obra vai ficar parada e aí vai dar problema. Não, o que o Rafa está dizendo é o seguinte, o banco não te libera R$1 sem tu ter feito todo o processo de projeto, tudo, assinado o contrato no banco e ainda produzir para pedir vistoria. Porém, tem uma situação em que o banco está liberando 20% do valor da obra para te começar essa obra. Se eu não me engano, quando o camarada tem FGTS, né, Rafa? Não, na verdade... Como é que é isso? Como é que funciona? Quando a gente fala de construção financiada, a gente tem 2 principais modalidades, que é o Minha Casa Minha Vida, para aquelas famílias que se enquadram ali dentro do programa, teto com juros mais reduzido, mas para imóveis só de até R$350 mil. E a gente tem a outra modalidade, que é o SBPE, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é onde a gente costuma fazer a maioria dos financiamentos, é onde eu construo minhas casas financiadas para vender, porque não tem teto de imóvel. Então, qualquer valor de imóvel, casas de alto padrão, tudo a gente consegue fazer no SBPE. No SBPE, existe uma regra,
que se a gente fizer um financiamento em que a gente não utilize o nosso FGTS na obra, a gente pode solicitar o adiantamento de 20% do valor do financiamento para iniciar a obra. Então são dois benefícios excludentes. Ou eu utilizo o meu FGTS como a parte de entrada de recursos próprios na obra, ou eu opto por não utilizar o meu FGTS, mas aí eu posso receber esse adiantamento de 20% para estar iniciando a obra. Tá, então nós temos dois clientes. Nós temos um cliente que tem renda CLT, de alguma maneira, e nós temos um cliente que tem um Prolabore. O cara do Prolabore, ele consegue utilizar FGTS? Não, né? Não, provavelmente ele não vai ter. Porque o Prolabore não tem. Então, olhem só. Para o empresário que tem empresa e Prolabore, automaticamente, por não ter FGTS, ele consegue esse processo de adiantar esses 20%. E isso é ótimo, né? Porque tu assinou no banco... foi para registro o contrato, voltou do registro para o banco, em poucos dias cai na conta do CPF lá, uma obra de R$1 milhão que vai liberar, vai cair 200 mil na conta do cara, para o cara daí começar a obra. O que eu acho uma tremenda responsabilidade do banco. Por quê? Porque o cara pode pegar os 200 mil e ir para Nova Zelândia, né? E não fazer nada. Então, mas claro, o cara assinou um contrato. Para o banco tá muito seguro, porque o que aconteceu antes disso? O banco só vai liberar depois que esse contrato foi no registro. E o que aconteceu no registro? A matrícula ficou alienada. Então... Alienou o terreno. Na pior das hipóteses, o banco tomou o terreno e é dele. Entendeu? Então, assim, o ruim é ser um terreno mais barato do que 200 mil. Né? Eu falo assim pro pessoal, construir casas financiadas para vender, né? É um hackzinho que a gente estamos ganhando dinheiro com o dinheiro do banco. Mas não seja inocente de achar que o banco está perdendo, porque o banco sempre está ganhando. Então ele vai ter ganhado nos juros ao longo dessa operação, ele vai ter ganhado com as taxas que tu vai pagar. Então o banco sempre está ganhando e sempre está seguro. E até, assim, mudando um pouquinho de assunto, mas tendo tudo isso está meio... Tá tudo junto aqui, Tá tudo junto. Eu sempre falo para todo mundo, né, que o maior, na minha concepção, assim, de tudo que eu estudo, eu acredito que o único grande hack de enriquecimento que existe é o mercado imobiliário. Justamente por a gente conseguir trabalhar com o dinheiro do banco. O banco ele não vai te prestar dinheiro para tu comprar Bitcoin, o banco não vai te emprestar dinheiro para tu comprar ação, para tu investir na bolsa. Para comprar carro, quer dizer, carro para vender, né? Então, até vai, pra mas as taxas de juros são mas... bem maiores, não é um ativo que vai se valorizar a princípio, né? Ele perde valor, inclusive um carro, não Exatamente. Não é que nem imóvel. Mas o banco te libera muito tranquilamente e com as taxas de juros mais reduzidas para tu comprar imóvel, para tu construir imóvel, para tu arrematar imóvel. Então eu sempre falo pro pessoal, cara, a única verdadeira alavancagem que tu consegue fazer é no mercado imobiliário. Então eu acho que é quase uma loucura tu não conhecer de financiamento imobiliário. Todas as pessoas deveriam conhecer, porque... Cara, cada 4 mil reais de renda que tu ganha, tu tem 100 mil com o banco. E com esses 100 mil, tu consegue dobrar esses 100 mil. E, pô, se eu tô falando de construir uma casa financiada para vender, a gente tá falando, lembra lá do início? Descapitalizar um valor muito baixo. Entrar com 20% de recursos próprios. Então, pô, no exemplo da casa de 500 mil, o banco me liberou 400. Eu entrei com 100 mil. Eu te garanto que quando tu vender essa casa, tu vai lucrar no mínimo 100 mil. Ou seja, tu dobrou o teu 100 mil. Tu transformou o teu 100 mil... Pegou os teus 100 de volta, mais 100. Transforma teu 100 mil em 200 mil reais. Isso são ali 100%. 100% de ROI. Num ambiente seguro. Por quê? Porque não é Bitcoin. É uma casa. A casa tá ali, ela só valoriza. Então, esses dias eu vi uma frase tua e concordo total, cara. Tu falou assim, o único risco de fazer uma casa, seja ela para morar ou para vender, e um dia ela vai ser vendida, é a liquidez de venda. Total. Porém, a casa vale R$1 milhão e ela ainda não foi vendida. Daqui a 6 meses, eu ainda paguei juros de obra, então não foi vendida. Só que ela valorizou. Então também não tem esse ganho. Tu só não bota a grana no bolso, mas tu não vai perder. Nunca perde, né? Total. Cara, eu falo assim, pra tu vender uma casa que tu construiu e tu tomar prejuízo é tipo um avião cair, assim. Tu não errou em uma coisa, tu errou em tudo. Tu errou na compra do terreno, tu entrou no financiamento, tu errou na obra, no acabamento, no valor de venda, o corretor te deu golpe. Cara, tu errou em tudo pra dar prejuízo. Então acaba se tornando um negócio muito rentável. É muito ruim, né, cara? Tu comprou um terreno pelo dobro do valor. Tanto que, assim, pros meus alunos ali, a gente tem um método muito bom de realmente ensinar pra galera a entender o que vende, né? Fazer um imóvel que vai vender rapidamente. Mas às vezes acontece de o cara errar. Acontece. O cara errou no produto. Tu fez uma casa agora que a tua ideia era vender final do ano, tu vendeu ela agora, né? Isso. Mas acontece. Total. Tá tudo bem.
tudo bem. Mas eu falo pra Por isso que o parceiro que tu pega não pode ser um cara desesperado. É isso aí. É isso aí. O cara tem que entender do jogo, aquele dinheiro não pode fazer diferença para ele, tem um dinheiro guardado para pagar parcela de banco caso ainda não vendeu, então tem que escolher o parceiro também, né? Total, né? Mas assim, indo naquela questão da segurança do mercado imobiliário, qual é a pior coisa que pode acontecer? Vamos lá. Finalizou a casa e tu viu que, cara, tu errou. Tua casa não tá tendo procura, não tá tendo visita, tu vai ver que essa casa vai ficar parada por um tempão. O que tu faz? Bota essa casa abaixo do valor de mercado e tu vai conseguir ter uma liquidez rápida. Então, obviamente, tu não vai ter aquele teu ROI, a tua rentabilidade lá esperada, mas ainda muito provavelmente vai ser muito acima que qualquer investimento em mercado financeiro, por exemplo, da vida que tu fosse fazer. Então, eu gosto de dizer que aqui o nosso pior cenário é o cenário esperado pela maioria das pessoas, sabe? O pior cenário é tu esperar um pouco mais de tempo para ver o dinheiro entrar no teu bolso. Por exemplo, lembra que a gente falou ali, ó, os 100 mil vão virar mais 100 mil, vai virar 200 mil. Cara, baixa bem esse... Baixa que vire 20, que tu ganhe 20%. Cara, pode parecer ruim, né, pra nós que a gente constrói pra vender e sabe das rentabilidades. Mas é 20% ao ano, cara. Isso aí. Qual outro investimento... Sem ter botado recurso, praticamente. É isso aí. Qual outro investimento tu vai ter 20% ao ano? Então, o pior cenário pra nós continua sendo um cenário ótimo. E outra coisa que eu quero que tu explique. Vamos lá. A casa, ela foi avaliar, a obra foi liberada R$1 milhão para fazer a obra, e aí fazendo uma conta de padeiro, 10% ao ano, 12%, 1% ao mês, vai dar uma parcela de R$10 mil pro camarada. Como é que funciona essa parcela durante a obra, Rafa? Porque qual é a preocupação? Eu fiz a casa tá pronta, eu ainda não vendi. Eu tenho que pagar 10 mil todos os meses, porque é a parcela da obra, porque eu peguei R$1 milhão ali e tal. Mas como é que funciona durante a obra, ou seja, até a obra estar concluída, é os mesmos 10 mil por mês? Como é que funciona? Não, um valor bem inferior, tá? Porque o que acontece? Esses 10 mil do teu exemplo são as prestações do financiamento. Em uma construção financiada, as prestações só começam a ser cobradas após finalizar a obra e averbar a construção. Então, finalizou a obra, averbo na matrícula, aí sim eu começo a pagar a prestação. Durante a fase de obra, a gente paga o que o banco chama de juros de obra, que é os juros sobre o valor que ele já nos liberou. Então, a gente já falou aqui que o banco ele vai liberando conforme a gente vai executando a obra. Então, o banco, peguei 1 milhão de financiamento, ele não me libera 1 milhão em uma única vez. Ele me libera esse 1 milhão em 12 meses, enquanto eu for executando essa obra. Então, se no mês 1 eu recebi 100 mil do banco, eu não vou pagar nada de amortização, eu vou pagar só juros. Mas juros não sobre o 1 milhão, juros sobre os 100 mil, juros sobre o valor que o banco me liberou. Então, se no próximo mês eu recebi mais 120, agora é sobre 220, sempre sobre o valor acumulado. Então, é aquele cálculo que a gente até falou ali anteriormente. Se a gente pegar e calcular tudo que a gente pagou ao longo da obra, hoje um financiamento a 10,5% ao ano é como se a gente tivesse pagado 7%, 8%. Então, durante a fase de construção, o tempo joga a nosso favor, porque a gente vai pagar poucos juros. Obviamente, finalizou a obra, aí sim, tu começa a pagar a tua prestação de financiamento. Mas no jogo de construir casas para vender, a gente já espera que a gente vai demorar 6 meses, 1 ano após a obra para vender ela. Então a gente já faz um estudo de viabilidade, calculando todos os custos que a gente vai ter no pós-obra e já entra na obra sabendo desses custos e preparado para isso. Então eu sei que após finalizar a obra, eu vou ter que pagar prestação de financiamento. Se for uma casa dentro de condomínio, eu vou ter que pagar taxa de condomínio. Então eu vou pagar tudo isso até eu vender a casa. E daí entra a questão da liquidez, né? Por isso que o maior risco do negócio é a liquidez. Quanto mais tempo eu demorar para vender essa casa, principalmente se for uma obra financiada, vai diminuindo o meu lucro a longo prazo. Errei no produto. Cara, tô 2 anos sem vender essa casa? Baixa bem o valor de mercado, tu vai conseguir ter liquidez. Desova. E vai para a próxima. Entende o que tu errou, entende qual foi o erro da tua localização, do teu produto e vai para a próxima que eu tenho certeza que tu vai conseguir um baita de um lucro. Não, e daí, ou seja, durante a obra, esse primeiro ano de obra, tu já tem um baita ganho. Por quê? O que o Rafa tá dizendo? Pega um juro de banco de 10% ao ano, divide por 12 meses, vai te dar ali 0,75. No primeiro mês que tu produziu, pediu vistoria, entrou 100 mil, é 0,75 sobre 100 mil. No segundo mês, entrou mais 100 mil, é 0,75 sobre os 200 mil. E tu tem R$1 milhão lá no banco, lá, te rendendo 10 mil ao mês. Num CDB de 1,06 de CDI, tá te rendendo ali 1% ao mês, que seja num topzera. Ele tá te rendendo lá 10 mil por mês e no primeiro mês de obra tu pagou R$1.000. É isso aí.
No segundo mês de obra, tu pagou 2 milhões. Então, no primeiro ano de obra, ali tu já tem um baita ganho, que muitas vezes é o quê? É o aluguel. Então, pro camarada que não tem esse 1 milhão de reais, mas quer amortizar depois e tem um imóvel de 1 milhão de reais, ele sai do imóvel dele, ele vai para um aluguel e ele bota o imóvel à venda. Ele tá pagando, só com essa diferença ali, ele já tá pagando. Então, dá para fazer um jogo bem legal nesse negócio de financiamento e, cara, é que as pessoas não entendem, mas é por isso que tu veio para cá hoje, para explicar isso, cara. Então, não, total. Pode parecer até meio fácil demais, né? Mas cara, é irresponsabilidade tu utilizar o teu dinheiro próprio, tendo a opção de utilizar o dinheiro do banco. Essa é a verdade. Eu digo assim, o dinheiro mais caro que o cliente tem para utilizar é o dele, e o dinheiro mais barato que ele pode utilizar é o do banco. Total. Porque viabiliza. A partir do momento que tu fez todas as etapas e assinou em banco, esse 1 milhão de reais, ele tá lá. É só tu produzir que tu vai receber. Então, é certo que vai acabar a casa. Não é aquele negócio, eu tenho 1 milhão de reais, mas deu uma doença no meu pequeno, eu gastei 100 mil, agora não vou acabar a casa. Não, tu vai acabar porque ele tá ali, é só tu produzir, viabiliza ela, continua com o teu recurso. Cara, só alegria. É só pensar, se a gente pensar as grandes construtoras. Tu acha que as grandes construtoras, quando eu digo as incorporadoras listadas em bolsa no Brasil, elas têm caixa para executar os empreendimentos delas. Mas elas não usam. Elas usam o dinheiro do banco. Tu pega aí as grandes empresas, pega, sei lá, o Facebook, a Tesla, dos grandes empresários do mundo. Eles utilizam o dinheiro do banco porque eles sabem que o dinheiro deles, eles conseguem produzir muito mais. Então, a gente falando de, por exemplo, construir para vender, normalmente o cara que constrói para vender, ele tem esse espírito mais empreendedor. Então, pensa nesse nosso exemplo do 1 milhão de reais. Ele continua tendo 1 milhão de reais. Se durante o período de obra, que não é tão rápido, pelo menos 12 meses aí, vamos de pré-obra, mais execução da obra, ele encontrar um terreno que seja uma baita oportunidade, ele tem poder de compra, porque ele sabe que aquele terreno vai valorizar. Ou daqui a pouco ele pode pegar e construir uma financiada e constrói uma menorzinha de recursos próprios e ainda mantém ali uma reserva de emergência. Então, acaba que é de fato uma irresponsabilidade de usar o recurso próprio. Com a tua família e com a tua empresa, total. Né, e a galera tem uma questão meio de ego, sabe? Cara, construir a casa toda com recurso próprio. Não precisei utilizar o dinheiro do banco. Tu foi burro, então. É burrice, porque né? tu podia ter uma rentabilidade de 120% e tu preferiu ter uma de 25%. Ai, mas o meu lucro ficou um pouco maior. Cara, dane-se, o teu dinheiro tá rendendo lá. Tu abriu mão da oportunidade da bola de neve da tua vida. Exatamente. Porque tu tinha 1 milhão. Que é tudo que todo mundo quer, né? Aí tu jogou na casa. Não, e no ponto de vista, lembra que a gente falou, é difícil errar aqui, mas vamos dizer que o cara errou. O cara fez um produto nada a ver. Porque existe isso, né? O cara constrói uma casa mal acabada, não coloca a venda com fora de contexto ali. Fora de contexto. Tu deixou imobilizado. Agora, se tu quer ter 1 milhão de reais, por mais que a tendência é que eventualmente tu vai conseguir vender essa casa, cara, às vezes tu vai te colocar num aperto financeiro que não teria o porquê tu te colocar. E na pior das hipóteses, eu posso dizer que tu vai empatar com o CDB de varejo. É isso aí, total. Rafa, tem um outro jogo que eu quero que tu explique, que é o jogo de construção de casa para venda, que é lá o camarada, amigo teu, que tem uma baita de uma renda, quer fazer uma casa para vender e tal. Explica para nós como funciona. Vamos lá, vamos para essa casa de 1 milhão de reais de custo de obra, ou de empreendimento com terreno junto. Tá. Explica para a galera que quanto menos recurso próprio esse cara colocar, maior é a rentabilidade dele. Porque as pessoas, elas estão assim, uma obra de 1 milhão de reais, então eu tenho 1 milhão de reais, então eu vou colocar 500 mil, eu não coloco tudo, mas também não coloco nada. Quando se fala em casa para vender, ela vai ter um lucro. Esse lucro é o retorno. Explica para nós como é que funciona esse retorno de acordo com o recurso próprio que ele utilizou. Quanto menos recurso próprio ele utilizou, maior o retorno. Quanto mais recurso próprio ele utilizou, maior o retorno. Como é que é esse jogo, que também é um jogo inteligente e às vezes a galera não se liga, né? Boa. A gente sempre fala, né? A galera que está mais acostumada a construir para vender, investir nesse tipo de empreendimento, a gente sempre fala que descapitalizar é se expor ao risco. Quanto mais dinheiro eu tiro do meu bolso e coloco numa casa que seja, por mais que eu domine o mercado, é mais arriscado, porque eu estou botando ali minha pele mais em jogo, né? Estou botando mais do meu recurso próprio nesse investimento. Só que vamos pensar assim, um exemplo bem prático. Vamos supor que eu tenho uma casa que entre terreno, construção, todas as taxas vão me custar 1 milhão de reais. E essa casa eu sei que quando pronta eu consigo vender ela por 1,5 milhão. Então uma valorização de 50%. Se eu faço essa casa com recursos próprios, então vamos lá.
R$1 milhão, vendi a R$1,5 milhão. Quando eu vender, vou pagar ali imposto sobre ganho de capital, vou pagar corretagem. Vamos dizer que nos sobra ali R$350 mil. Qual foi meu ROI? Qual foi minha rentabilidade? 35%. Porque eu botei 1 milhão e me voltou R$350 mil. Transformei esse 1 milhão em 1 milhão 350 Tu mil. botou 1 milhão em dinheiro. Botei 1 milhão em dinheiro. Pegou o teu dinheiro e colocou Peguei ali. meu dinheiro e coloquei. Só que agora, vamos pensar esse mesmo cenário, só que ao invés de eu colocar 1 milhão em dinheiro, eu utilizo 80% do capital do banco, então 800 mil do banco, e só coloco 200 mil do meu recurso próprio. Eu vou vender essa casa e o meu lucro vai ser um pouco menor. Eu não vou ter mais os 350 mil de lucro. Por quê? Porque ao longo desse processo eu tive que pagar juros para o banco. Vamos botar 50 mil nessa conta. Vamos botar 50 mil. Então, meu lucro saiu de 350, foi para 300 mil. Só que agora, olha só, eu botei 200 mil e tive um lucro de 300. Ou seja, meus 200 se transformaram em 500 mil. Enquanto na outra possibilidade, eu tinha 1 milhão que virou 1,350. É muito mais inteligente eu usar só os 200, porque eu tive uma rentabilidade de mais de 100%. Ou seja, eu dobrei ali o meu valor que eu tinha investido. Então não faz sentido para o cara utilizar 1 milhão de recursos próprios, porque nesse jogo, pô, o cara podia ter esses 800 mil, né? Continuava no bolso dele, rendendo. Tinha uma oportunidade, comprava um terreno, aí fazia uma viagem, se divertia, porque a vida também não é só ganhar dinheiro, e tava ali, ia ter uma rentabilidade muito maior. Então, quanto menos eu tiro do meu bolso, acaba sendo mais rentável. Porque o cálculo da rentabilidade é sobre o valor que eu coloco. Pessoal, é muito comum eu colocar esses exemplos lá no meu Instagram, aí tem um alcance legal, aí vem a galera do mercado financeiro e fala assim, vamos supor esse exemplo do 1 milhão, 1 milhão e meio. Vem a galera e dá uns haters. Eu tenho, cara, o que eu mais tenho, né? Vai se divertir, vai lá nos comentários dos meus vídeos. Aí a galera... Não, ele responde, ele fica puto e vai lá e responde, velho. Eu brinco um pouquinho com o pessoal. aí a galera fala assim, ó. Pra vocês que estão falando que tal coisa, bum, 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 ele vai lá dar no meio. Véio. Aí a galera fala assim, não, mas tu vai lucrar 200 mil reais, 300 mil reais, era muito mais inteligente, por uma questão de risco, tu deixasse teu 1 milhão e meio aplicado. Meu amigo, eu nem 1 milhão e meio tenho. Nem 1 milhão e meio eu coloquei no investimento. Eu coloquei 200 mil. Ou seja, a galera não entende que aqui a gente está trabalhando com um dinheiro que não é nosso. E esse é o grande hack, o grande segredo do mercado imobiliário. Eu estou trabalhando com um dinheiro que, se eu não utilizasse aqui, eu não poderia usar em nenhum outro lugar. Eu só consigo utilizar isso no mercado imobiliário. Fundo de garantia. Exatamente. Tu não consegue utilizar o fundo para grandes coisas, né? Então é tipo assim, é tipo eu pegar, ô Luiz, me empresta aí 1 milhão e eu transformar esse 1 milhão em 1 milhão e meio e eu te dou ali 100 mil porque tu me deu 1 milhão e eu fiz virar 400 mil. Ou seja, eu não tive risco nenhum, porque eu usei o dinheiro do Luiz. Só que agora a gente tem um sócio que é melhor que o Luiz, que é o banco. Porque a gente não deve satisfação para o banco. Não vai faltar dinheiro. Não vai faltar dinheiro. A taxa de juros que o banco vai me cobrar vai ser muito mais barata que o Luiz, porque a gente sabe que se a gente trabalha com investidores, pô, numa construção de uma casa para venda, esse cara vai pedir uns 18%, 20% ao ano, enquanto o banco está cobrando 10,5% ao ano, que durante a construção nem é 10,5%, porque a gente paga juros de obra. Então eu falo assim, o cara entender do que a gente está falando e não achar uma forma de construir para vender é uma loucura. É simplesmente uma Ou loucura. porque não consegue, não tem renda, né? Mas, cara, acha alguém que tenha renda. Eu não tinha renda lá no início. A primeira casa, eu só dominava tudo isso que eu tô te falando. Te falar que eu nem dominava a execução de obra. Provavelmente dominava menos do que hoje, mas... Total. Vamos para essa primeira casa. Vamos falar com a galera que está se formando agora, ou já se formou e quer entrar nesse negócio. Tu é um cara que sugere que esse camarada vá atrás de execução de reformas e obras para cliente, passe por esse sufoco e aprenda para daí colocar a cara a tapa, pegar um investidor, pensar num produto junto com um corretor e tal, para daí ser mais assertivo nessa empreitada lá, ou já dá para sair fazendo que nem tu ali e construir para vender, assim? Boa. Sabe que essa questão da reforma, eu nunca trabalhei com reforma, né? Mas eu odeio reforma. É aí que tá. Pela experiência Pelo fato de eu odiar a reforma, toda vez que eu fecho uma reforma, eu ganho bastante dinheiro. Até também falar isso faz bem sentido com o que eu vou te dizer aqui. Eu tenho alguns amigos que têm empresa de reforma, que trabalham com reforma, e pelo menos todos os meus amigos engenheiros, e eu sempre fui ensinado na faculdade, a gente corre de reforma, porque a reforma é um tiro no escuro, né? Às vezes tu acha que tu vai ter uma baita lucratividade. Reforma não dá, né? Tu chega ali, o negócio
é uma loucura. Então, eu acho que é mais arriscado pro recém-formado ir para uma reforma do que construir uma casa do zero. É mais fácil construir uma casa do zero do que fazer uma reforma, na grande maioria dos casos, principalmente uma pessoa que não Se tem... for fazer reforma, faz por administração e cobra uns 20, 25%. Total, porque fazer com preço fechado é um tiro no escuro, né? Não tem como. Mas a questão de cliente final contra cliente investidor, isso eu posso te falar bem porque eu tenho os dois, né? Então a gente está construindo casas para clientes e a gente está construindo casas para investidores. Existe essa ideia de que é mais difícil trabalhar com investidor, mas na prática é totalmente o contrário. O investidor, o que ele quer? Ele quer o lucro lá no final do bolso dele. Ele quer retorno. Ele quer que o dinheiro que eu falei que ia custar essa obra, de fato custe essa obra. Ele quer saber quando que ele vai ter que aplicar de recursos próprios na obra, mas ele não está interessado em saber toda a atenção que tu vai ter que dar para ele. No nicho do banheiro. No nicho do banheiro, tu vai fazer ali um produto que venda. Enquanto que o cliente final, a gente sabe que eu, pelo menos, assim, na nossa construtora, a gente tem uma comunicação muito boa com os nossos clientes. Eu nunca tive problema sério de processo, algo do tipo assim. Mas eu tenho muito mais problemas com os meus clientes finais, meus clientes que vão morar, do que com meus clientes investidores. Sim. Porque o cliente final, ele é a família, é o sonho da vida dele. Então pensa assim, pô, cara, esse estúdio que a gente tá aqui é o meu sonho. Meu sonho é ter esse estúdio. Aí o Luiz tá executando esse estúdio, chega aqui, tu errou no revestimento, cara. Não era essa cor, era um tom do cinza um pouquinho mais claro. Tu fica puto da vida, porque é o teu sonho, cara. Como assim? Já ficar... E é o que costuma acontecer. Enquanto que o investidor vai entender, não tem problema e tal, segue o baile. E eu também digo que é mais fácil tu captar o cliente investidor do que tu captar o cliente final. Então, o cara que está iniciando... Eu acho que assim, a grande batalha inicial dele é a porta de entrada, né? É a primeira obra. Como que eu vou conseguir captar esse primeiro cliente? É cliente final ou é investidor? É para vender ou é para morar? Exatamente. E se ele parar de tentar focar onde está todo mundo focando, que se tu for olhar, 90% das construtoras está focando no cliente final, então existe concorrência, existe gente com muito mais experiência que tu, com muito mais nome que tu, com muito mais conhecimento que tu, com várias obras e daí consegue baixar o preço que tu não vai conseguir baixar, o que tu faz? Foca no cliente investidor. E aqui na construção financiada, o legal é que o investidor não é o velhinho milionário que está acostumado a botar dinheiro em tudo. É qualquer pessoa que tenha nome limpo e renda comprovada. Então, pô, por pior que seja a tua realidade, eu tenho certeza que tu tem aí algum amigo, algum conhecido que às vezes tem uma renda legal. Chega para esse cara e fala, cara, olha só, com a tua renda, eu fiz um estudo de viabilidade, a gente consegue aprovar 400 mil de financiamento com o banco. Se a gente conseguir juntar aqui mais 100 mil, a gente constrói uma casa de 500 e a gente vai vender essa casa por 750. Vamos entrar junto nesse negócio? É muito mais fácil tu viabilizar dessa forma. E na construção financiada, existe mais uma grande estratégia que eu utilizo muito em vários dos nossos negócios, que é a composição de renda. Eu posso juntar a renda com quem eu quiser, com quantas pessoas eu quiser. Hoje não precisa ser marido e mulher, não precisa. Pode ser amigos. Pode ser qualquer pessoa. Então vamos supor que nós 4 que estamos aqui nessa sala, cada um tem uma renda de 5 mil reais. A gente quer construir uma casa que a gente precisaria de uma renda de 20 mil, entra nós 4 juntos, a gente tem a renda de 20 mil e já está viabilizando isso. Então não existe, e cara, eu pesquiso sobre isso, não existe forma mais fácil de viabilizar a construção de uma casa do que a construção financiada. Não porque tu pega um camarada ali que está interessado em retorno, né? A gente aqui faz bastante casa para cliente, mas claro, pô, a Engemori vai muito tempo já e ela criou estrutura para isso. Então a gente tem estrutura, tem processos, tem mais gente. O problema do camarada, quando o engenheiro quer lidar com a casa do cliente, é que todo o financeiro vai ser com ele, todo o RH vai ser com ele, toda a tocada de obra vai ser com ele, tudo é com ele. Aqui a gente tem mais estrutura hoje, financeira com um, obra com outro e tal. Mas tem muito mais estresse ali com o cliente, porque envolve muito mais detalhamento de projeto e mais sentimento e também, a coisa do cliente, ele está lá acompanhando a obra. Então eu também sugiro que busque o investidor, ou se tem dinheiro e renda, do pai ou da mãe, faça uma casa para vender. E depois tu volte a fazer casa de cliente. Qual é o problema? Que se tu começou a fazer casa para vender com o investidor, tu não quer mais saber de cliente, então tu não volta mais para cliente. A gente faz bastante casa para cliente porque a gente tem cliente. Eu te confesso que se a gente não tivesse cliente, a gente estaria fazendo casa para vender, ou com recurso próprio, ou investidor, enfim. Mas, Rafa, cara, eu queria ficar mais horas e horas aqui. Horas e horas. Tenho certeza que a gente ficar horas e horas aqui, a gente acaba limitando um pouco, uma hora e pouco. Cara, queria te agradecer muito, muito, muito por ter vindo. Quero que deixe
algumas palavras, né? Quero que tu deixe algumas dicas aí pra galera que tá te ouvindo aqui e que vai seguir essa tua jornada aí, cara. O que tu pode dizer pra esse engenheiro do zero aí? Boa, cara, primeiramente agradecer pelo convite, foi legal demais. Já participei de vários podcasts grandes aí, mas acho que foi um dos mais legais, assim, mais a gente pode trocar ideia mesmo, assim, de quem tá no campo de batalha, e isso faz toda a diferença. Pra galera que tá iniciando, cara, eu tenho muito aluno, né? Então a gente consegue ver muita experiência diferente, de galera que muito rapidamente muda de vida construindo para vender, galera que tá um tempão estudando e às vezes não aplica. E a grande diferença da pessoa que vai ter sucesso para a pessoa que não vai ter é a pessoa que vai lá e realmente assume o risco. Atitude, né? É atitude, cara. É botar a cara, é botar o skin da game, é ir lá e fazer acontecer. Cara, a vida é uma, tu não vai ficar esperando a oportunidade cair do céu, porque ela não vai aparecer. Estuda, te prepara, mas não espera estar 100% preparado para realmente tomar o risco. Cara, eu olhando hoje em retrospectiva, tem muita coisa que eu fiz lá no início que eu penso... Que bom que eu não me dava conta do que eu tava fazendo, sabe? Porque tinha um risco assim... Se tivesse me dado conta, não tinha feito. Não tinha feito. E aí não teria te dado sucesso. Mas às vezes é o que falta na galera, né? Então, se tu for olhar todas as histórias de todas as grandes... Todos os caras grandes no mundo, qual é a diferença? O cara foi lá e assumiu um grande risco. Então, qual é a diferença de você pro cara que tá te ouvindo agora? Tu fez pela necessidade. Quem tá te ouvindo agora, olha só, olha a jornada legal. Tu não tá formado ainda ou tu tá formado? Compra o curso do Rafa, faz esse treinamento, já adquire esse conhecimento, já começa a olhar para o lado, para o amigo, para o pai, para o tio. Quem tem uma renda boa, às vezes tem um tio que é médico, tem 50 pau de renda, encosta no tio, traz isso. E é inteligente, hoje em dia tá fácil, né, Rafa? Na tua época tinha alguém lá para cima, São Paulo, Rio, Brasília ali, falando sobre financiamento de casa, mas ninguém que entrou que nem tu entra, né? O Israel da Grado também é um cara que entra um pouco mais, o Israel entra mais em obra, assim, do que o financiamento e tal. Mas hoje tá fácil de adquirir esse conhecimento e começar a fazer, cara. Até falando assim para essa galera mais estudante, né? Eu recebo muito a pergunta, Rafael, vou me formar daqui a um ano. O que tu acha que eu devo fazer quando me formar? Não precisa esperar de formar, cara. Tipo assim, isso que eu tô falando. 2024, velho. Se prepara antes. Acorda então. pra vida, tu entendeu? Tipo assim, o que tu precisa pra começar? Tu precisa ter coragem, precisa estudar, obviamente, se preparar e botar... Cara, a quantidade de gente que é meu aluno, assistiu todos os meus vídeos, vai assistir esse podcast, aí assiste de todo mundo, passa a vida inteira se preparando e nunca vai tirar a bunda da cadeira pra ir lá e assumir o risco. E vai ficar sempre naquela de, pô, o negócio é muito bom e eu vou fazer. Tá, e quando que tu fez, cara? Tem gente aí que nunca viu nada, botou a cara e hoje tá... É, isso aí. Tá Pega um bem. cara que não estudou nada, mas só pegou um corte teu aqui, já falou com o amigo, já foi no correspondente, já achou um terreno, já fez um contrato e foi embora. Cara, uma das maiores provocações que eu tive na minha vida foi quando eu comecei... Tava nessa... Fora da namorada, né? Não, aquela lá foi forte também. Mas aquilo lá já foi depois. Desculpa, é a mesma namorada? É a mesma. Mas isso foi, já tava começando, né? Mas na época que eu tava no estágio ainda, comecei, né, a estudar sobre construção financiada e tal, aquela coisa. Aí nisso, eu peguei eu e quem é hoje meu sócio, né? A gente foi visitar um condomínio, que era esse condomínio onde tinha o terreno desse meu parceiro, que foi a primeira casa que a gente construiu. E a gente visitou as casas lá em obra, a gente batia na obra e tal. Eu começava a conversar com os empreiteiros, pegar o orçamento e tal. E, cara, eu comecei a ver ali esses empreiteiros, cara, que às vezes, tipo, não é uma questão de preconceito, mas assim, não tá formado, tem menos conhecimento e tal. Cara, esses empreiteiros estão ganhando mais que meus professores, estão ganhando mais do que os meus chefes lá do meu estágio, eles estão ganhando mais que todo mundo. Por quê? Porque às vezes a falta de conhecimento é uma bênção. O cara vai lá e bota a cara, tu entendeu? Então, às vezes a galera fica muito nessa de, é muito difícil. Cara, difícil é tu passar o resto da tua vida ficando pensando, e se eu tivesse botado a cara, e se eu tivesse feito? Então, conselho realmente pra vida assumir riscos, mas se preparando, né? Então tu cuida, se tu for abrir uma imobiliária, né, tu vai começar a olhar pra isso. Total. Pô, cara, eu tô ganhando muito mais grana aqui do que tenho fazendo casa pra vender. É um projeto que já tá pra acontecer. Rafa, tu conhece o Léo Ribeiro? Cara, conheço de nome, mas não conheço ele Eu pessoalmente. vou pra lá, mas que Legal. vai ter o treinamento dele, uma ele é missão bom, de ele é 3 dias lá. E era um cara que eu queria... Eu já circulei entre todos ali, inclusive você. O Léo é um cara que eu também queria conhecer, vai ter uma imersão lá. Não, ele é bom. Mês que vem nós vamos pra lá.
Rafa, mais uma vez obrigado. Deixa os teus acessos aí, cara, tua Boa. rede social, teu site, onde é que te encontra. Legal. Faz um pitch de vendas aí agora. Boa. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tem meu Instagram, @engenheirosdozero. Todo dia tem no mínimo 3 posts lá, então muito conteúdo. YouTube também, pelo menos 2 vídeos por semana. Engenheiros do Zero também. E eu, para quem quiser realmente aprender a estratégia que eu utilizo e que mudou minha vida e que eu continuo utilizando para construir casas financiadas para vender, eu tenho um treinamento chamado Método FI. Então, estou entrando lá no meu Instagram, clica lá no link da bio, já vai ter uma página com todas as informações e tenho certeza que pode ser a porta aí para tu mudar a tua vida. Show. Rafa, brigadão Obrigadão, mais uma vez. A gente vai continuar nos bastidores. Agradecer a todo mundo que nos assistiu, nos ouviu. Pedir também para que, caso faça sentido e goste desse conteúdo, que curta, que compartilhe, que leve isso para mais pessoas, que o algoritmo entenda que é um assunto que é bacana, que as pessoas gostam de ver. Isso vai ajudar não só a nós, mas, né, a gente consegue deixar um legado aí para mais gente. Então, quem gostou e faz sentido, quem não gostou, já corta aí, já não assiste mais e tá tudo certo. Boa. Valeu. Valeu.